Fala meus amigos são paulinos, uma excelente terça. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do tricolor. Estou trazendo um corte com essas informações e a repercussão aí da mídia dessa derrota do São Paulo para a equipe do Ceará dentro do Morumbi. Resultado que deixou São Paulo ali na 7ª colocação ainda do Campeonato Brasileiro, porém vem de 4 derrotas consecutivas, somando os 2 jogos da Libertadores e 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Enfim, estou trazendo esse corte, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Paulo ficou 4 jogos sem vencer, olha aí, a última vez tinha sido, então ficou nesse período aí entre maio e julho. 4 jogos com derrotas, foi em 2022, caramba, o São Paulo igualando então essa marca. 4 jogos sem marcar desde 19 e 2 derrotas seguidas no Morumbis. Aconteceu em 2024. Eu acho que são dados, então, não é, Jalili, que explicam também a baixa presença de público ontem no Morumbis, além, claro, do horário do jogo, né, o dia serem péssimos, as eliminações nas Copas, mas realmente um ambiente ruim e ainda com protestos. E hoje, por aí, teve alguma movimentação, Jalili? É isso, Bruno. Mais uma derrota do São Paulo, a 4ª consecutiva, né? Somando os 2 jogos contra a LDU, o clássico no Sansão, que o São Paulo foi com o time totalmente reserva, e agora a derrota no Morumbis para o Ceará. Por enquanto, aqui no Super CT do São Paulo, sem nenhuma movimentação de torcida, desde que a gente chegou aqui um pouco mais cedo, nenhuma movimentação, mas fato que os bastidores estão bem movimentados, né? Muita pressão interna, muita pressão política sobre o diretor de futebol, Carlos Belmonte, né? A apuração do André Hernan já está lá no ESPN.com.br, que o Carlos Belmonte ele não colocou o cargo dele à disposição e nem pretende colocar, mas uma fonte, né, ouvida pela ESPN, afirma que essa briga política está cada vez mais feia, esse racha político. Dessa vez o assunto envolve fundo de investimentos para a base, que o Casares está tentando aprovar, mas o Belmonte é contra, e essa fonte também, né, afirmou que existe uma pressão muito grande, né, isso é óbvio, uma pressão muito grande sobre o Carlos Belmonte, mas ele só vai, né, sair do cargo se for uma decisão do Casares. Mas fato é que a eliminação na Libertadores, mais uma derrota, como vocês vêm falando aí, vários jogos consecutivos sem que sequer marcar, então é um momento muito difícil. O São Paulo, que agora só tem um Campeonato Brasileiro, está na 7ª colocação com 35 pontos, perdeu a oportunidade de entrar no G6, que agora é o que resta ao São Paulo, né? Buscar uma vaga na próxima Libertadores, Bruno, mas é um momento de muita pressão política, muita pressão que acaba indo para dentro de campo também, os jogadores, né, cada vez mais pressionados por resultados e acaba refletindo completamente dentro de campo, Bruno. Jalili, continua com a gente para a gente conversar bastante. Eu pedi para o Data fazer esse levantamento, porque eu tinha, assim, uma expectativa e ela acho que foi confirmada com esses números. Eu imaginei assim, poxa, São Paulo desde a última, fazer esse recorte, né, do Crespo, com os últimos treinadores. Me parece que ele está sempre, assim, com o mesmo índice de aproveitamento e ele vai trocando um técnico atrás do outro e vai, assim, fica dando volta, né, um círculo, não sai do mesmo lugar. E, de fato, os números são bem parecidos, né? Esse aproveitamento de 54% a 55% vai batendo. É um pouquinho mais baixo do Carpini, né? E agora do Crespo com esses últimos resultados cai um pouquinho mais ainda para 50%, mas parece que é isso, né? São Paulo não sai disso, vai trocando técnico, mas não me parece um problema só agudo, né, desse time do Crespo, mas crônico do que é o atual momento do São Paulo. Vocês enxergam assim? Como é que vocês veem? Ou não, era assim, tem um problema nesse time do Crespo, é um problema com as contusões, com o sistema que não está definido. Acho que tem um pouco de tudo, né, Jailson? Sim, então assim, com o Zubeldia, eu lembro pelo menos no início dessa temporada, né, teve a questão do quarteto. Sim. E o Zubeldia, ele tentou, de todas as formas ali, né, encaixar esse quarteto em campo, mas faltava o equilíbrio. Muito que a gente falava do Cruzeiro, né? Sim. Com as contratações em relação a equilíbrio defensivo que ia ser necessário. E o Zubeldia ali, né, nas últimas aparições, ele tentou justamente os 3 zagueiros. Os 3 zagueiros que o Crespo vem utilizando, né, desde que ele reassumiu aí o comando do São Paulo. Só que aí a gente não tem como a gente ignorar as lesões, né? Porque o time, a temporada montada basicamente em cima desse quarteto, né, na expectativa, né? Porque esse jogo, o quarteto jogou um jogo, né? Foi no Campeonato Paulista. Ignorar as lesões do quarteto ou essas recentes do time do Crespo? Marcos Antônio, por exemplo, agora é crucial do time. Desmontou, né? Marcos Antônio, aí, o Caleri logo no início, o Oscar. O Rian Francisco, que estava com estrela, né? Tava ali fazendo os gols importantes. Aí o Oscar
trinca, acho que né, foi isso que trincou a costela numa queda ali na partida. Enfim, o Lucas Moura, que o pessoal achava que era uma coisa mais tranquila, mas no final das contas não foi. O Lucas foi entrar ontem sem ritmo de jogo nenhum. Então, assim, não tem como ignorar que no momento que o Crespo, agora, né, o atual treinador, ele enxergou ali, estava em alto até, né, o São Paulo. A gente estava falando aqui, o Crespo não tinha perdido, não, tinha perdido só pro Flamengo. No primeiro jogo. No primeiro jogo contra o Flamengo, depois ele saiu atropelando todo mundo. Mas acabou perdendo o Marcos Antônio, que era ali a principal válvula de escape, né, do time, o motorzinho, como o Dom que falou também. E aí o André Silva. Que você falava, hein? E aí a gente vai falar também sobre o André Silva e sobre essa questão no ataque do São Paulo. Então, porque o time do Crespo, ele deu uma resposta muito positiva no começo. No primeiro momento, sim. A gente até falava assim, ficou feio pro por conta, que ainda mais o por conta do Zubeldia. esquema, né? Que era o mesmo esquema que o Zubeldia. Era o mesmo esquema. E a gente falava, ficou ruim pra turma que defendia o Zubeldia, porque o Crespo chegou e tá ganhando um jogo atrás do outro. O que aconteceu pra, de repente, virar essa chave e o time não conseguir mais vencer? Eu acho que é uma soma de tudo, assim, acho que não dá pra ignorar esse fato, assim. Tem a questão que a Jalili trouxe muito bem em relação a extracampo, e não dá para achar que aquele início fosse o padrão. E aí, muitas vezes, o técnico fica refém de uma sequência muito positiva e que não necessariamente é verdadeira. Porque até o início do Zubeldia tinha sido assim também. Também tinha sido assim. E até, sinceramente, eu defendia bastante aqui o Zubeldia porque eu achava que, no final das contas, as lesões eram o principal. E eu continuo achando. Assim, não quero tirar a responsabilidade tanto do trabalho do Zubeldia como do Crespo nesse momento, que até tentou mudança do esquema e deu muito errado no jogo de ontem, no segundo tempo, quando o time ficou muito exposto, sobretudo pelo lado esquerdo, onde o Pedro Henrique deitou e rolou e foi o protagonista da partida. Mas ainda acho que os desfalques, você está falando de um São Paulo que perdeu os 3 atacantes de uma vez só na temporada. É Caleri, Rian Francisco e é o André Silva, que era o cara que vinha entregando os gols, sendo artilheiro do time na temporada. O Marcos Antônio, um ponto de equilíbrio. E assim, as lesões é um negócio, é impressionante o São Paulo com lesão nos últimos anos. Era Alisson e Pablo Maia estabelecidos, os dois se machucam. Desde o ano passado. Falo também a questão da questão do trabalho do treinador. É verdade, porque, querendo ou não, a arrancada que o São Paulo teve com o Crespo, muito no Brasileiro. No mata-mata, não convenceu tanto. Contra a LDU até fez o primeiro bom jogo que a gente falou, é eliminado... O time do Crespo, do Zuzu, na mata-mata era melhor. Era melhor, era o contrário. E na Copa do Brasil caiu pro Atlético Paranaense contra um time misto no primeiro jogo. Então acho que aí cabe críticas. Essa tela é interessante, olha aí, Donk, Jailson, porque quando a gente discutia, poxa, aí agora o Luciano volta, aí o André Silva, o Lucas vai voltar, então o André Silva sai do time, e o Jailson me falava assim, não, o André Silva não pode sair do time. Ele acabou saindo por contusão e olha o que aconteceu. O time não conseguiu mais fazer gol, né? Gol do Dineno só ali, né? Porque o André Silva, ele além de conseguir fazer a referência, eu defendi a permanência dele no time porque ele conseguia ser o desafogo. Quando o São Paulo estava sendo pressionado, ele fazia muito bem as corridas em diagonais ali, né? E ele conseguia receber essa bola e trazer o time do São Paulo para frente. E aí entra também a questão da torcida em relação à diretoria, é justamente porque o São Paulo foi vendendo todo mundo, né? A molecada ali que surgiu, que o Zubeldia também, em determinado momento, lembro do Lucas Ferreira, aberto pelo lado direito, Canhotinho, enfim... Era o Patrick, agora eu não lembro, eu vou até pegar aqui para ver o nome certinho, mas outro menino também, Canhotinho, que jogava aberto pelo lado direito, rápido também ali, liso. Enfim, o time do São Paulo acaba perdendo os jogadores que surgem na própria base para compor esse elenco. E a torcida questiona o valor também, né? A torcida também questiona o valor e justamente porque os treinadores ficam sem opção. Basicamente aquele 11 ou aqueles 18 jogadores, porque por conta dessas lesões também recorrentes. E aí o treinador tem que ir fazendo um milagre atrás do outro, né? Porque foi o que o Donk falou, você perde o por exemplo, Bobadilha se machuca. Aí você perde Pablo Maia machucado. Agora você perde o Marcos Antônio. Aí um se lesiona, o outro volta. Você não consegue ter todo mundo 100% para você organizar um time titular, que seria a força do São Paulo. Você toda hora está colocando um no lugar do outro, que é sempre uma lesão em cima da outra. E o jogo do Crespo também propõe muita intensidade sem a bola. Tanto que no começo, estava ganhando, indo bem, assim, um time muito intenso. Aí ficava a dúvida, mas São Paulo com 3 competições, um elenco não tão... Assim, um elenco mais curto,
será que teria condições? Foi eliminado dos mata-matas, até teria. O problema é que tem todo esse cenário que o Jailson falou, da venda dos garotos e as lesões. Então acaba encurtando muito o elenco. Porque é um elenco, de fato, mais curto, quando os jovens, por uma necessidade do clube, não é, Jalil, eles são vendidos e, né, pelo que é oferecido, né, o São Paulo tem pouco poder de argumentação ou negociação. Antes de tu jogar para Jalil rapidinho, vim aqui no Transfer Market, né? Lucas Ferreira, que era o ponta esquerdo, o Matheus Alves e o Henrique. Eu estava falando do Henrique Carmo, que era também outro ponta. E o Matheus foi o último que foi negociado e que deu... Que a exatamente, para o CSK. E além, né, Jalil, dos mais jovens que são negociados, os que ficam são os mais experientes e são os que vão acumulando lesões, né? É o caso do Lucas, e a gente fala pouco, assim, do período que o Lucas desfalca. Por mais que a gente saiba que ele é um cara dedicado, por mais que a gente saiba que ele é um cara que já entregou um título importante para o São Paulo, mas ele joga pouco. E aí é Oscar, é o Luiz Gustavo, agora até o Tolói também nessa lista, Jalil. É isso, Bruno. À medida que o São Paulo vai vendendo os jovens, né, ficam os medalhões, podemos falar assim, e acabam sofrendo muito com lesões, né? O Oscar, eu vou começar falando do Oscar, porque foi quem o Crespo falou na coletiva e é a situação mais grave. O próprio Crespo, né, falou na coletiva que a lesão do Oscar realmente é muito grave. Ele que faturou 3 vértebras lombares. O Crespo falou um pouco, né, que é uma lesão que atrapalha o Oscar a caminhar, até mesmo a respirar. Então, é uma situação que o São Paulo trata e vai continuar tratando com muito cuidado, muita cautela. O Crespo falou que ele vem, né, treinando, voltando aos treinamentos aos poucos, mas é uma lesão realmente muito grave. Bruno, além dele, Luiz Gustavo, né, que ele está recuperado de um tromboembolismo pulmonar, então lesões diferentes também, né, vem atrapalhando, né, comprometendo o São Paulo. O Luiz Gustavo, ele voltou a se relacionar na partida contra a LDU, ficou no banco de reservas, assim como ontem contra o Ceará, também ficou no banco de reservas, mas Bruno, o Luiz Gustavo não joga desde comecinho de abril, quando ele foi diagnosticado com esse tromboembolismo pulmonar. Então, realmente, mesmo ele estando recuperado, o São Paulo também trata com muita cautela um jogador que não joga há 5 meses. Além dele, o Rafael Tolói, né, ontem se tornou mais uma preocupação para o departamento médico do São Paulo. Ele saiu nos 30 minutos do primeiro tempo com uma dor muscular, né, um problema muscular na coxa. Será submetido a exames nesta terça-feira para detectar alguma lesão, o grau dessa possível lesão. E ele, Bruno, que só fazia o seu 3º jogo como titular, foi anunciado, né, retornou ao São Paulo, foi repatriado, anunciado dia 15 de agosto, fazia apenas seu 3º jogo como titular, sofreu mais um problema, mais uma preocupação para o departamento médico do São Paulo. E por fim, a situação do Lucas Moura, né, que ele também, assim como o Luiz Gustavo, foi relacionado, voltou a ser relacionado contra a LDU, jogou 25 minutos naquela partida contra a LDU. Ontem entrou no segundo tempo, né, quando o Crespo mudou o esquema tático, desfez o sistema com 3 zagueiros, colocou o Lucas Moura, que não deu muito certo, mas ele jogou mais 45 minutos, como o Jailson vinha falando, sem ritmo de jogo ainda. O Lucas, que está recuperado de dores no joelho direito, né? Essas dores que vem acompanhando o Lucas ao longo de toda a temporada comprometeram muito a temporada do camisa 7 do São Paulo, que agora vem recebendo, né, minutagem, aumentando essa minutagem jogo a jogo. Mas é fato, Bruno, que enquanto os jovens estão saindo, os mais experientes ficam e acabam, né, ficando mais suscetíveis a lesões a cada partida. Agora o São Paulo só tem uma competição, mas até pouco tempo também tinha Libertadores. Era um elenco curto, né, com muitas lesões, muitos jovens saindo, e acabam que essas lesões ficam mais são mais prováveis de acontecer, né? Muitos jogadores mais experientes entrando. Agora o Tolói, mais uma preocupação para o São Paulo, Bruno. Agora a gente estava vendo, Jalil, enquanto você falava, os protestos ali da torcida organizada, e a gente está vendo que os protestos, eles são, assim, bem voltados ao presidente, sim, ao Casares. Acho que em determinado momento, na semana passada, até foi pontual os gols perdidos pelo Luciano e tal, né? Mas, assim, hoje está em cima da presidência. E até eu preciso ser coerente aqui e falar o que eu falei em relação ao último protesto da organizada contra o Corinthians. E o quanto essa torcida organizada de São Paulo se beneficia dos problemas administrativos do clube. Porque a gente citou aqui que a torcida do Corinthians tinha dívida com o clube. E a torcida do São Paulo, organizada, que tem benefícios na compra e venda de ingressos. Então, ela se beneficia também. Hoje ela está lá criticando, e tem os motivos lá para criticar, mas ela está cansada de se beneficiar nos ingressos que ela recebe para vender para sócios. Então, faz parte da bagunça e dos problemas administrativos do São Paulo também. É fácil colocar ali a faixa, fora esse, fora aquele. Agora, se beneficia.
É só ver as casas que o São Paulo tem ali, que a torcida organizada do São Paulo tem em frente ao Morumbis. Conseguiu essas casas como? Então... São Paulo não perdeu posição, ficou na 7ª colocação, porém, o Ceará evoluiu. Chegou na 11ª posição na tabela. Chegou na 11ª posição na tabela e passou o Corinthians e o Vasco. Tem 31 pontos. É uma equipe que vem fazendo uma campanha interessante. Eu conversava com o Edu aqui, perdeu para o Juventude em casa, depois empatou 2 partidas. Uma com o Vasco no Rio, outra em casa com o Bahia. E aí acabou vencendo o São Paulo ontem no Morumbi. Então é um time que surpreende. E já ganhou do Cruzeiro, fora de casa. Perdeu pro Corinthians em casa, né, Ronaldo? Você viu? Que coisa, hein? Gol do Thales Magno. Meu Deus! O que é o futebol, hein? Bom, ontem, antes do jogo, já estávamos de olho nos protestos. Às 6 da tarde, ou 18 horas, a torcida se reuniu e protestou na frente do estádio. Não necessariamente contra o time, mas contra a diretoria, Cicinho. A gente percebeu um tom mais elevado contra a gestão do Júlio César Casares, que não tem conseguido grandes resultados desde a Copa do Brasil, não voltou a vencer, e aí o torcedor pega no pé mesmo, tem que encontrar o culpado. Mas é só na hora ruim. Enquanto tem Libertadores, enquanto tá dando tudo certo, ninguém fala. Renata, é louvável o posicionamento do torcedor, porque o São Paulo chegou no momento na qual está sendo cada dia mais exposto o problema do São Paulo. Então, contratações sem critérios, a dívida aumentando, os adversários, né, os clubes melhorando enquanto o São Paulo piora, venda da base desesperadamente. Então, assim, o torcedor está completamente chateado. O São Paulo, que sempre foi um exemplo de gestão, hoje é um exemplo de má gestão. Então, o torcedor está se posicionando, demonstrando a insatisfação. Não adianta vir e postar aí na internet, ai, desculpa, põe a cara a tapa. A diretoria do São Paulo tem que vir e falar com o torcedor. Não pode achar normal 12 mil torcedores num jogo do São Paulo. Não pode achar normal, porque o São Paulo precisa de dinheiro. O torcedor vai lá, ele paga para assistir o jogo. Depois de 2019, contra o Vasco, que foi 11.970. 11 mil? Em 2019, e agora nós estamos em 2025, o São Paulo computa o pior público. Não pode achar normal. É o pior público da gestão Casares. Então, não pode achar normal esse momento do São Paulo. Então, a diretoria do São Paulo precisa parar de ser diretoria de redes sociais e ser diretoria ao vivo, se colocando para dar coletiva. Cadê a assessoria de imprensa do São Paulo? A assessoria de imprensa do São Paulo não atende nem o nosso telefonema. Pra gente saber o que está acontecendo lá dentro, a insatisfação. Então, assim, vamos se posicionar aí, gente. Vamos se mexer. E o torcedor, parabéns. É isso aí mesmo. Mas esse tipo de protesto é válido. Exatamente. Agora, não querer invadir CT, querer conversar, isso daí esse nós ok. somos contra, nós estamos falando Isso é legítimo. Esse é Isso legítimo. é legítimo, Pô, a é gente pacífico. respeita, E, na verdade, o recado é em alto e bom som. A diretoria do São Paulo sabe que o clube acumula dívidas. Tem o problema do departamento médico, que passou o ano inteiro cheio e continua, mas isso não é desculpa para não trabalhar. E o Crespo já mostrou quando chegou, surpreendendo, mudando o esquema tático, promovendo jogadores como o Marcos Antônio, que estava ali meio esquecido, também tinha passado por lesão. Então, Rona, agora é a hora do São Paulo mostrar que é um time organizado, e a gente sabe que abala, sim, quando você é eliminado de uma Libertadores. São Paulo falava em título, não era zoeira, era verdade. E agora o São Paulo tem só uma realidade, que é o Brasileirão. Você falou também em abalar. O que a torcida fez do São Paulo ontem, parabéns. Porque para colocar na cabeça dessa turma que está lá dentro, achando que são os maiorais, que mandam, desmandam, isso aí é um tapa na cara de quem está comandando, quando a torcida não vai. Não pense aqui que o pessoal vai ficar falando, o torcedor não foi, modinha. Não, tá certo o torcedor do São Paulo. E que sirva de exemplo do que você ir na casa lá do São Paulo, quebrar tudo, ou ficar pichando. Para que você vai fazer isso com o seu patrimônio? Mostre que você está realmente cansado dessa turma fazendo isso aí, tá certo, São Paulo. Que sirva de exemplo, viu? Vocês estão bagunçando as equipes, os times, arrebentando o patrimônio do próprio clube. Sirva de exemplo. Gostei de ver. Edu, o São Paulo é um time que ele deve isso, um título para o torcedor. E a Libertadores era uma expectativa alta. Nós aqui comentando, nunca colocávamos o São Paulo como o favorito, mas era um time que foi acreditando, foi passando, foi em algum momento até invicto na Libertadores.
E sem essa possibilidade, é nítido que a equipe cai de rendimento. Renata, cai principalmente uma eliminação como foi, né? Pela LDU, dentro de casa, não jogando bem, perdendo os 2 jogos onde que o São Paulo com certeza era favorito para a classificação. E você, quando isso não acontece, você fica frustrado. E a frustração foi nítido ontem no jogo. Você vê jogadores assim se escondendo, com medo, perdeu totalmente a confiança, perdeu o caminho das vitórias, até mesmo o caminho do gol. Então, acho que isso faz com que, por isso que o São Paulo perdeu ontem do Ceará, que tem uma boa equipe, uma equipe bem organizada. Agora, individualmente, o São Paulo está devendo e coletivamente que isso que acaba atrapalhando o desempenho do time do São Paulo. Então, eu vejo assim, o São Paulo é um momento de turbulência, é um momento de união entre os jogadores e comissão técnica, porque se continuar desse jeito, pode piorar. Né? Tem um jogo contra o Fortaleza fora de casa, depois tem um clássico dentro de casa. Se isso for aumentando, isso acaba aumentando também a pressão e é isso daqui a pouco o São Paulo acaba em ebulição e aí aquela coisa assim, um ir para um lado, outro ir para o outro. Então acho que é um momento de unir todo mundo em prol do São Paulo. Né? Vou trazer uma análise do GE dessa derrota do São Paulo para a equipe do Ceará, abre aspas, Crespo abre mão de suas convicções, não encontra soluções e vê São Paulo sair dos trilhos. Equipe chega à 4ª derrota consecutiva e ainda assim, como contra a LDU, atua de forma completamente diferente do que vinha apresentando desde a sua chegada. O São Paulo começou a partida contra a equipe do Ceará no Morumbi nesta noite de segunda-feira mais nervoso que o de costume. Os jogadores aceleraram os passos, principalmente por elevação, que não são costumeiros na forma de jogar da equipe de Crespo. A impressão desde o início da partida era de que o time ainda carregava em seus ombros o peso da eliminação da Conmebol Libertadores, com 2 derrotas para a equipe da LDU, o que se confirmou ao longo do jogo que o tricolor perdeu por 1-0, o 4º revés consecutivo na temporada. Crespo parece ter sentido o peso da eliminação na Conmebol Libertadores, e ainda assim, como no jogo da última quinta-feira contra a LDU, abriu mão de suas convicções e do padrão de jogo que a equipe vinha apresentando, e isso acabou resultando em mais uma derrota do São Paulo. Agora o São Paulo chega ao 4º revés consecutivo no pior momento de Crespo em seu retorno ao tricolor. Não fossem suficientes esses problemas, a insatisfação da torcida cresce com a diretoria depois da venda de jovens e contratação de jogadores que não têm conseguido se firmar como titulares da equipe. Juntando todos esses fatores, Crespo terá pela frente uma crise ainda que inicial para administrar. Desde que perdeu André, o time são paulino balançou as redes apenas uma vez com Dineno, na partida contra o Botafogo pelo Brasileirão. Para piorar, perdeu Marcos Antônio, que era o motorzinho da equipe, já para as próximas partidas. Assim, além da perda do poder de fogo dos atacantes, ficou também seu jogador que dita o ritmo no meio-campo e impõe o estilo de jogo que o técnico implementou na equipe. Portanto, o principal desafio do comandante tricolor é reinventar uma forma de jogar, voltar a ser dominante nas partidas e principalmente ser eficaz no último terço do campo para reencontrar o caminho do gol. Enfim, uma boa análise aí do GE do que o São Paulo precisa para poder melhorar. Vai ter jogo já nesta quinta-feira contra a equipe do Fortaleza, lá no Ceará. No final de semana tem um clássico contra o Palmeiras no Morumbi, então não tem tempo para respirar. É descansar, tentar conversar com os jogadores, tentar melhorar num único dia que vai ter de treino, possivelmente que será nesta quarta-feira, para poder encarar a equipe do Fortaleza, e vai ser a mesma coisa contra o Palmeiras. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, São Paulo!